Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Norato e vou falar para vocês nessa aula sobre os graus de invasividade ou avaliação de severidade, né, como conhecemos normalmente. E vou falar também de um outro conceito que não é muito conhecido, né, mas acho bem interessante a gente falar sobre isso, que é avaliação de severidade cumulativa. Certo? Então, por que a classificação por severidade ou por graus de invasividade? Principalmente para atendermos a dois princípios éticos que já falamos em outras aulas. O primeiro deles é que os animais não devem sofrer nenhum dano desnecessário, vamos falar bastante sobre isso. E o segundo, que deve haver limites superiores de danos sofridos por esses animais. Então, essa aula é basicamente focada nesses dois princípios, né? E, recentemente, o Conceea reformulou na normativa número 55, que foi publicada em 2022, reformulou os graus de invasividade. Até então, nós tínhamos uma normativa que falava de graus de 1 a 4, sendo 1 mais leve, 4 o mais grave. E nessa normativa mais atual, ele, ao que me parece, ficou mais em consonância com o que tem na diretiva europeia, que é uma diretiva internacional bastante utilizada. Então, vejam que se foi classificado agora como invasividade leve, moderada e grave. Então, em grave ficou o GI 3 e 4, né? Vou falar sobre GI, que seria grau de invasividade, ficou meio estranho, porque ficou como grave, o que antes tínhamos como G3 e G4. Ficou bastante semelhante ao que a diretiva europeia fala, porque vejam que nela, vejam que a severidade moderada é considerada aqueles procedimentos executados em animais que eles fazem sentir dor, sofrimento e angústia moderados, de curto prazo, curta duração, ou aqueles procedimentos que são leves, mas de longa duração. E como graves ou severos são aqueles procedimentos que por si só são severos, né? São graves, causam dor, sofrimento ou angústia graves, mas também aqueles que sejam moderados, mas de longa duração. Então vejam que ficou bastante parecido o nosso texto, né, de agora ficou parecido com esse da diretiva europeia. Só que na diretiva europeia temos um texto que eu acho bem importante, que é a consideração de limites superiores de severidade. Então, o texto diz o seguinte: os procedimentos que podem causar a um animal dor intensa, sofrimento ou angústia, que provavelmente será de longa duração e não podem ser aliviados, melhorados, são proibidos. Eu acho que esse texto falta na nossa normativa. Então, como é que os critérios de atribuição de severidade? A categoria de severidade prospectiva, né, como se imagina que será essa invasividade, é baseada nos efeitos mais graves, prováveis, de serem experimentados por um animal individualmente, após todos os refinamentos terem sido aplicados. O que é interessante nesse conceito? Nós podemos ter um modelo animal, né, um modelo de uma doença neurodegenerativa, por exemplo, que por si só pode ser muito grave, pode causar, né, o final dessa doença, pode levar o animal à morte por inanição, enfim. Mas se podemos aplicar refinamentos ao ponto de esse modelo se tornar moderado, tá? E eu vou dar exemplos mais adiante. Então, as três questões principais são: qual é a fonte, natureza e provável duração desse sofrimento? Que indicadores podem ser usados para identificar algum sofrimento e como o sofrimento será aliviado, evitado, né, ou reduzido ao mínimo. Eu estou colocando aqui na tela um quadro de avaliação de severidade, que é uma publicação da Comissão Europeia,
que tem um trabalho especificamente sobre isso. Vou botar o link para vocês depois. Então, esses efeitos dos refinamentos, eles podem ter uma grande influência na nossa atribuição de uma classificação de severidade de um procedimento. Eu coloquei aqui como uma escada, que eu achei interessante essa comparação com uma escada, né? Isso aqui foi tirado de uma aula também da Comissão Europeia. Lá eles têm um limite que é abaixo do leve, que eles chamam um limite mínimo, que não precisa nem passar pelo comitê de ética, não, mas não é o caso no Brasil, né? No Brasil, nós trabalhamos, qualquer animal que seja utilizado em qualquer tipo de pesquisa precisa passar pelo comitê de ética, né? Pela aprovação do comitê de ética. Então, vejam que quanto maiores forem os danos, né? Eles podem subindo nessa escala, então eu posso ter procedimentos de administração de uma substância por uma injeção, né? Conforme o número desses procedimentos que eu tiver que fazer no animal, pode se tornar de leve, ele pode se tornar moderado, né? E ao ponto de se tornar grave. Mas, quanto maiores os refinamentos forem aplicados, podem fazendo o inverso nessa escada, né? A descida dessa escada. Então, como que se faz a avaliação de danos? Todos os danos que podem ser previstos devem ser levantados, né, levados em consideração. Os refinamentos, eles podem mover, então, essa avaliação para baixo, nessa escada, aumentando, a duração dos procedimentos, né, para mover a classificação para cima. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um procedimento que envolve uma cirurgia invasiva, né? Ele pode ser classificado como moderado. No entanto, se o protocolo analgésico não for um protocolo suficiente, pode-se argumentar que esse é um procedimento severo, né? Ele é grave, porque os animais podem sentir dor não aliviada por muito tempo. Então, vejam que o modelo, nós temos que avaliar se os refinamentos foram feitos da melhor forma possível, né? Se o menor grau de dano está sendo avaliado, né? Se é consistente com os objetivos do projeto, se os endpoints limitam o grau desse dano, e se os projetos não tiverem informações suficientes, não é possível determinar a gravidade desses procedimentos. Então, muitas vezes, os projetos retornam aos pesquisadores para detalhar melhor todos esses procedimentos, né? Eu vou pegar um exemplo da diretiva europeia que... Ops, volta. Eu gosto muito de me basear por ela, porque ela coloca exemplos, né, de situações. Então, o que pode ser muito, eles chamam de ligeiro, né, a tradução no português, mas que seriam leves, né? Um estudo farmacocinético aplicando uma única dose de um produto, ou fazendo uma coleta de sangue, ou um jejum alimentar, né, dentro do período que os animais na natureza são acostumados a sofrer. O que seria moderado, né? Então, uma cirurgia sob anestesia geral. Eu estou colocando aqui, apontando somente em vermelho, né? Alguns exemplos que eu acho mais relevantes. Um jejum de 48 horas em ratos adultos é considerado moderado. Provocação de reações de fuga e de evitamento, né? De evitação, quando o animal não está em condições de fugir, então seriam procedimentos moderados. O que eu estou apontando como um exemplo aqui de procedimento grave que eles colocam? Choque elétrico, né, onde o animal não pode escapar,
ensaios de natação ou exercício forçado, onde chegue à exaustão do animal, também é considerado grave, né? Modelos de indução de tumores, né? Então, vejam aqui, coloquei algumas fotos de exemplos, né, de severidades de grau máximo. Então, nós podemos identificar, precisamos, né, identificar um ponto onde, aqui coloquei um exemplo, onde se possa distinguir entre dois resultados e o animal seria utilizado somente até onde se consegue um efeito detectável de um tratamento. Então, por exemplo, numa linha do tempo onde eu induzo um processo de, né, de uma doença em um animal, essa doença vai se desenvolvendo, a gente começa a perceber aumento de scores clínicos, e nesse ponto que eu estou apontando aqui, se administra um tratamento, né? A partir daí, um resultado é um tratamento que não tem sucesso, o animal continua a deteriorar, né? Essa linha azul, o animal está andando para a morte, e no outro ponto, o resultado B seria que os animais estão em sucesso, né? O animal está melhorando. Então, esse é o ponto, né, onde nós devemos, é o ponto onde é detectável a diferença entre se tratar o animal ou não se tratar. E é aí o ponto até onde esse animal vai no experimento, né? A gente não chega, é inadmissível que esse animal chegue até o ponto final, que é a morte, né? Então, onde houver detecção de diferença, né, entre o tratado e o não tratado, é esse o ponto em que esse animal, em que já deve se terminar esse experimento, né? Em modelos graves, a gente precisa conseguir avaliar, né, os fatores do que chamamos gravidade, severidade cumulativa, né? Então, uma combinação de fatores menos graves pode levar a um aumento no sofrimento geral, né? Então, aquilo que chamamos de severidade cumulativa. Se animais foram encontrados mortos, certamente considera-se que houve um sofrimento, né, desses animais. Não se pode admitir que animais cheguem a ser encontrados mortos, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de muitas vezes uma coleta de sangue, parece que não é grave, mas temos que somar tudo que esses animais já passaram, né? E nos perguntar o quão humanitário é o seu ponto final, né? Esse exemplo aqui, trago esse exemplo de um artigo onde avalia tumores de mama. Bom, mas se o objetivo era somente saber se aquele produto induzia tumores de mama, não precisava chegar a esse ponto de tamanho de tumor, né? Bastava saber se teve um tumor ou não teve, né? Então, esses objetivos a gente tem que ter sempre em mente, porque se atingir o objetivo, o animal deve sair, né, do experimento. Não precisaria ter que chegar a esse ponto de tumor, né? Então, temos que ver o quão humanitário é o nosso endpoint. As experiências influenciam as percepções dos animais, né? Então, eles podem ser habituados ao procedimento ou, o contrário, é ser sensibilizados a esse procedimento. É o que chamamos de severidade cumulativa, né? Então, os efeitos cumulativos são chamados de sensibilização dos animais. Então, podem ser que injeções repetidas façam que o sofrimento aumente. Se o tempo de recuperação não for suficiente após um evento estressante, né, entre um procedimento e outro, a gravidade pode aumentar, né? Eu estou colocando aqui uma foto de um procedimento que chamamos de gavagem, que é a administração de um produto diretamente no estômago de um animal. Esse procedimento é considerado leve, mas tem uma série de riscos, pode, né, se fazer uma aplicação errada, e a,
esse procedimento sendo feito sucessivamente, ao longo de vários dias, pode sim levar a danos, e esses animais vão ficando sensibilizados, né? Então, o impacto de alguns procedimentos pode ser de longa duração ou permanente também. E aí a gente vai percebendo aqui, eu fiz um vídeo mostrando vocalizações ultrassônicas, então se percebe esse barulho que vocês vão ouvir somente com um equipamento, com um aparelho que detecta ultrassons, senão a gente não ouviria nada, certo? Esse apito só se ouve porque eu tenho esse aparelho, senão nós não ouviríamos nada. E se nós não ouvíssemos nada, se eu não tivesse esse aparelho, o que nós estaríamos vendo seria isso aqui, tá? Eu tirei o som. Quem olha para eles diz que eles estão habituados, né? E na verdade eles estão sensibilizados. Eles emitem vocalizações ultrassônicas, negativas, né? Então, é bem importante a gente saber se os animais estão sendo habituados ou sensibilizados. Vejam que aqui nós fizemos um treinamento, o animal recebe, através de uma seringa, o produto que ele tem que ingerir, e ele voluntariamente ingere, né? Então, temos a certeza de que isso é uma habituação e não é uma sensibilização. A mesma coisa esse camundongo, né? Ele está sendo contido, mas ele está tomando voluntariamente esse produto, né? Então, isso é o que nós chamamos de refinamentos também. É muito importante saber se, bom, esse produto ele é possível que os animais aprendam a ingerir voluntariamente? Se sim, por que que ele está sendo colocado no projeto que ele vai sofrer uma gavagem, né? Nós temos que ver todos os procedimentos que possam reduzir, né, o grau de invasividade. É importante, né, então, sugestões que o animal se habitua deve ser verificada com evidência empírica e objetiva. A gente não pode pensar que somente porque o animal não reage, que ele esteja habituado. Não, ele pode estar, sim, sensibilizado, como vimos no vídeo anterior. E nos perguntarmos, né, é possível que alguns procedimentos estejam excedendo os limites de severidade devido à falta de reconhecimento disso, né? Então, muitas vezes, como é que a gente vê isso? Muitas vezes, respostas exacerbadas a procedimentos de rotina, simplesmente quando você vai trocar o animal e ele foge, tenta fugir, ele reage de uma forma com medo, né? A gente tem que ter atenção a isso, porque pode ser que o animal esteja em sofrimento cumulativo, como chamamos, né? Em doenças crônicas, se existem sintomas depressivos nos animais, se eles não estão usando os enriquecimentos que poderiam utilizar, né? São todas formas de identificar esse sofrimento cumulativo. Importante salientar que ambientes que não são enriquecidos, aqueles ambientes que nós chamamos de estéreis, né? Em termos de coisas para os animais fazerem, né? De ambientes menos angustiantes, digamos assim, né? Vejam que eu gosto de citar esse artigo, que é um artigo bem recente, que mostra que os alojamentos que são convencionais, os laboratórios convencionais, no sentido de não haver enriquecimento ambiental, mostram que os animais eles têm uma capacidade adaptativa prejudicada e, inclusive, consideram uma evidência de angústia aqueles ambientes convencionais, né? E é interessante que esses autores falam que
só o fato de não haver enriquecimento ambiental, o, o modelo já deveria ser considerado de moderado a grave. Vejam como é importante, né, o enriquecimento ambiental para os animais. Então, o princípio ético de nenhum sofrimento desnecessário, nós temos que pensar que qualquer sofrimento que não esteja relacionado ao objetivo da pesquisa, ele é moralmente injustificado. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês. Se esse animal está sofrendo uma gavagem, ao tempo que ele poderia estar tomando voluntariamente, isso é um sofrimento desnecessário. Se o pesquisador diz que vai coletar sangue por uma via como essa, que é a retroorbital, e poderia ter utilizado uma via menos invasiva, ele está em sofrimento desnecessário, né? Se o animal pode sofrer uma contenção que não seja por um tubo, esse tipo de contenção mais agressivo, e, né, não está sendo feito isso, são todos procedimentos desnecessários, né, causando sofrimentos desnecessários. E aí nós temos que identificar, então, esses procedimentos. E a avaliação de severidade, ela é um processo contínuo, né? Nós temos que fazer um planejamento, testar o que aconteceu e depois fazer uma avaliação retrospectiva, né, para melhorar os refinamentos. Eu não vou me deter muito nessas telas, tá? Gostaria só de lembrar que nosso objetivo é minimizar os danos não procedimentais e encorajar refinamentos. O que são os danos não procedimentais? Por exemplo, se faltar água para um animal, e o modelo, né, o objetivo não seria deixá-lo em estresse hídrico, isso é um dano não procedimental. Se o transporte desses animais não é adequado, é um dano não procedimental. Quer dizer, é tudo que não tem a ver com o procedimento de pesquisa em si. Se eu não estou fazendo uma aclimatação adequada, eu tenho que deixar o animal pelo menos 5 dias no ambiente para se adaptar, se aclimatar. Se eu não estou fazendo isso, são danos não relacionados aos procedimentos, né? E os relacionados aos procedimentos são como é feita a administração desses medicamentos, como que é essa coleta de sangue, como que é feita essa contenção, os procedimentos cirúrgicos, a eutanásia, então são todos os danos relacionados aos procedimentos que temos que encorajar refinamentos. Vejam aqui um exemplo de efeito não procedimental. Essa foto aqui é de um erro na aplicação de uma injeção que causou toda essa lesão nesse animal. Por que que nós temos que ter capacitação de pessoas, pessoas treinadas, envolvidas nos projetos, né? Para evitar esse tipo de erro, né? Isso aqui é um erro que não é admissível que ocorra. Por quê? Porque foi muitas vezes falta de treinamento da pessoa, ou essa pessoa está usando o animal sem a devida habituação do animal. E aí ele vai ser contido de uma forma que ele vai espernear, né? E a gente faz a aplicação errada. Tem um autor aqui que eu estou citando que fala que em torno de 20% das injeções intraperitoneais são erradas, né? Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração para reduzir. Por fim, gostaria de falar que várias organizações internacionais estão trabalhando sobre esse tema de reduzir o sofrimento severo dos animais em pesquisa. Deixo aqui o link do Focus on Severe Suffering, que é do Reino Unido, que mostra, né, estatísticas sobre projetos com sofrimento severo, né, com grau de invasividade máxima, mostrando que no Reino Unido houve uma redução de 61% desse tipo de procedimento de 2014 a 2020. Então, isso é todo um esforço político e técnico também, né, acadêmico, para reduzir esse tipo de experimento,
né? Tem que ter o envolvimento dos profissionais da ciência de animais de laboratório. Vejam que isso aqui é uma face de um animal com dor, né? E se você não tiver um treinamento para reconhecer dor, você acha que essa careta é não é nada, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, treinando o pessoal para reconhecer dor. Muito importante definir os pontos finais humanitários, como perspectivas futuras. Como eu já citei, a diretiva europeia, então a União Europeia, o Reino Unido, já incluem na legislação limites superiores de danos, né? Então, dor intensa e duradoura, sofrimento ou angústia que não pode ser amenizado, que não sejam permitidos, né? Isso é uma perspectiva que temos para nós também no Brasil. E a RSPCA, que é uma organização internacional, almeja acabar com o sofrimento severo para os animais usados em pesquisa até 2030. Isso é um objetivo, né, de algumas organizações. E aqui eu deixo para vocês as principais referências que eu utilizei nessa aula. Vocês podem baixar nesse link os textos, né, os artigos produzidos para leitura, e nesse outro link da EdPlus, os módulos para vocês poderem fazer as aulas, né? Muita coisa que eu falei aqui são retirado dessas aulas, certo? Então, era isso e até a nossa próxima aula.